Olá, meus irmãos. Hoje nos encontramos novamente para podermos avançar nos nossos estudos, nas nossas reflexões, principalmente, porque mais do que nos enchermos de intelectualismo, as reflexões que temos a partir das nossas conversas é que vão realmente nos levar a avançar nesse caminho do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento. Então, espero encontrar a cada um de vocês nessa semana com os corações cheios de muita fé, de muito amor e também vibrando nas melhores energias. Hoje, o material que eu preparei para a gente conversar trata da elevação moral do espírito, que é um processo que faz parte do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento. Então, o que nós podemos entender quando a gente fala, né, sobre a questão moral, elevação moral? No Livro dos Espíritos tem uma definição a respeito, né, da moral. Fala que a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. E ela está fundamentada sobre a observação das leis de Deus. E o que isso significa? Significa que, então, a moral ela está estabelecida como uma conduta, como um agir, um comportamento, né, das pessoas do que é considerado bom, né? E aí a gente tem que ver o que é bom. E fazendo esse comportamento bom, ele faz uma escolha porque ele distingue o que é o bem e o que é o mal, o que está certo, o que está errado, o que é aceitável e o que não é aceitável. E se fundamenta para fazer esse discernimento, né, essa diferença, na observação das leis de Deus, das leis divinas, que a gente sempre está estudando, que se encontra no Livro dos Espíritos, que se encontra em todas as obras de Kardec, está sempre citando, né, as leis que regem o universo, que são as leis divinas, as leis de Deus. Então, a gente fazendo a observação disso, nós conseguimos ter essa divisão entre o que é o bem e o mal. Então, quando a gente chega a uma casa espírita, nos deparamos, né, com a doutrina espírita, a gente sente a necessidade de fazer essa conscientização e começamos a avaliar a nossa conduta para ver, né, fazer esse comparativo se realmente estamos nos comportando e conduzindo principalmente a nossa vida de acordo com as leis divinas. E isso se dá primeiramente muitas vezes pela certeza da sobrevivência da alma, que a gente acaba descobrindo, né, ou confirmando. Então, se a alma sobrevive, né, a alma sobrevive a quê? Sobrevive à morte do corpo físico. Então, o espírito é eterno e o corpo físico ele é algo temporário, uma vestimenta que ela dura por um determinado período e depois existe o processo do desencarne. Então, essa alma vai sobreviver à morte do corpo. E o que acontece depois? Então, a partir disso, a pessoa começa a se preocupar. O que eu estou fazendo agora que vai refletir lá na frente? Como que vai ser essa minha vida pós existência física, se é a minha vida espiritual, baseado naquilo que eu fiz agora. Então, a gente passa a refletir sobre isso e é fundamental, né, esse ponto de partida para que a gente possa refletir. Então, se tudo que eu faço reflete e vibra uma energia que vai ecoando, então, dentro da lei da física, aquilo que eu faço, né, a lei de ação e reação, aquilo que eu faço vai retornar para mim da mesma forma, com a mesma energia, com a mesma intensidade, né? Então é a questão de lei de ação e reação. Aquilo que eu envio também é o que eu recebo. Então a gente começa a fazer conexões a partir daí.
Essa valorização da vida futura, que é a vida espiritual, né, e das recompensas e também daquilo que a gente teme que sejam, digamos, punições ou reprimendas, começam a passar pela nossa mente, a gente começa a se questionar quanto a isso, mas nós temos que ter em mente que, claro que isso tem a sua importância, obviamente todo mundo quer estar bem e viver seja a vida física ou a vida espiritual, de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, envolta em amor, em luz, o que todo mundo almeja, né? Porém, as pessoas passam a se preocupar, isso ser o seu foco, e as desviam do que realmente é necessário ser feito para que a gente atinja esse objetivo. Então, a gente foca no objetivo, mas não constrói o que se precisa para chegar até o objetivo. Então, o estudo é realmente a forma da gente conhecer e compreender esses processos e a partir daí então traçar os nossos planos e realmente ir construindo essa expansão da nossa consciência, abrindo a nossa mente para as verdades, né, que são as verdades que regem todo o processo da vida espiritual. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a se desprender de certos conceitos e certos preconceitos que a gente aprende aqui nessa vida, né? Que são coisas humanas e que, dependendo da cultura, do local onde tu vive, as pessoas com quem tu te relaciona, então a gente precisa romper com essas barreiras que muitas vezes nos impedem de ver esse outro lado, de descobrir, né? A gente passa vendado e realmente vivendo ilusão de várias situações ou da própria vida, a vida inteira, desencarna dentro na cegueira das ilusões desse mundo, né? E nós aqui como buscadores desse rompimento, buscando a verdadeira visão, buscando visualizar essa verdade e trazê-la para a nossa vida prática. Então, não ficar só no teórico, só no pensamento, né? Nós queremos trazer isso para a nossa vida de uma forma mais concreta. Então, a gente parte do princípio, então, que trazemos aquele conceito socrático, né? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, precisamos nos conhecer. Vamos no processo, vamos aprendendo, vamos buscando na literatura que a própria doutrina espírita traz, né, com as obras, as 5 obras principais de Kardec, aí nós vamos lendo, vamos estudando, fazendo o estudo sistemático da doutrina também, que é a proposta que a gente está fazendo, e aí vamos para a prática do bem, porque segundo o Espiritismo, né, nós temos essa máxima assim que fala, né, fora da caridade não há salvação, porque como nós vamos realmente vivenciar, experimentar todas essas verdades que a gente acaba conhecendo, né, descobrindo nesses estudos, né, e nesses processos reflexivos. Nós precisamos colocar isso em prática. E a caridade que nós falamos aqui é o amor incondicional pelo nosso semelhante. É amarmos ao nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. E aí a gente se pergunta, nós realmente nos amamos e nos respeitamos e dedicamos a nós o carinho, o cuidado? Isso também é necessário que se analise, se reflita. Então, nós precisamos cuidar de nós e também cuidar do nosso semelhante, o nosso próximo, né? E esse momento que nós vivemos agora é uma grande oportunidade, porque, como nós falamos no vídeo passado, né, sobre os trabalhadores da última hora, o convite ao trabalho ele está sempre aparecendo. Então, esse momento da história da humanidade, da vida de cada um e da vida, né, coletiva, está nos chamando à obra da caridade, seja a caridade também econômica, né, com ajuda pela necessidade que muitas pessoas estão passando, porque estão desempregadas, porque não têm recursos suficientes para manter a sua sobrevivência, né?
Não se fala nem de luxos, mas a sobrevivência básica. Então, nós podemos auxiliar com doações de roupas, de alimentos, de valores também, se for o caso, e também do nosso afeto, da nossa dedicação com uma palavra, com a nossa escuta, com alguma forma de conforto e também de ajuda para que se tire a pessoa de um sentimento de revolta, de incompreensão, de não aceitação dos fatos, das coisas que estão acontecendo. Então, nós temos muitas oportunidades de trabalhar pela obra divina e de levar a palavra, né, de conforto para aqueles que estão precisando. Então, cabe a nós agora refletirmos e olharmos à nossa volta e identificar onde nós podemos atuar efetivamente. Então, a nossa elevação moral, ela se dá também pelo olhar que se tem para com o outro, não só para conosco, para uma conduta reta e muitas vezes até severa demais, que não permite falhas, não se quer um sistema duro e pesado, mas sim que as coisas fluam de uma forma muito orgânica, muito simples, porque a caridade, o amor, a luz, elas conseguem fluir dentro da simplicidade, porque no coração de todos nós, quando a gente tem a verdadeira disposição, a verdadeira vontade de auxiliar, as condições se apresentam. Então, basta que a gente esteja atento para realmente percebê-las, porque quando a gente trabalha pelo bem, pelo amor, nós não estamos sozinhos, nós somos auxiliados porque existe todo um amparo espiritual que nos dá a condição para que a gente possa trabalhar. A gente vai superar as dificuldades porque estamos fortalecidos, nos mantemos conectados com as energias, né, dos nossos benfeitores. Então vamos refletir e vamos abrir os nossos olhos, não só os olhos espirituais, mas também os nossos olhos físicos, para ter a sensibilidade de perceber aqueles que estão próximos a nós e que precisam do nosso olhar, da nossa palavra, do nosso sorriso, da nossa ação efetiva e concreta de poder doar de uma forma que não constranja ao outro, mas que o ajude a se sentir mais digno e também passar a ter a vontade de auxiliar, porque isso vira uma corrente do bem, é uma corrente de amor em que faz com que aquele que é ajudado se sinta digno e capaz de também poder ajudar o seu semelhante com o mínimo que seja possível para ele naquele momento. Aquele é o seu máximo. E é isso que Deus quer de nós, que a gente faça o nosso melhor. Eu tenho pouco, mas eu posso dividir, então eu divido. Esse é o máximo que eu posso fazer. Eu estou fazendo o meu impossível, eu estou fazendo o meu melhor. E isso é um avanço, isso é um grande desenvolvimento, um grande aperfeiçoamento, porque a gente tira o olhar somente das nossas necessidades, daquilo que nos faz falta, mas olha para o nosso semelhante. Então, meus queridos, é uma breve reflexão, é somente uma pequena conversa hoje para que a gente possa realmente abrir o nosso coração para o amor universal e passar a sentir esse amor, que deve ser incondicional, né? Mas ele precisa ser exercitado para que a gente possa compreendê-lo e vir a senti-lo de verdade, assim como Jesus tem esse amor por nós, né? E demonstrou isso em cada gesto seu durante toda aquela existência e até hoje mesmo, ainda no plano invisível. Então, com a gratidão de todo o meu coração, o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem todos muito bem e recebam o meu afeto. Um grande beijo.